Shabbat Shalom a todos. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Elohim, que nos proporciona a oportunidade de estarmos aqui para estudarmos mais uma porção e finalizando hoje o livro de Levítico. Nós estamos adentrando na próxima semana ao livro de Números e finalizando hoje o livro de Levíticos. Essa porção é uma porção, como todas as outras, né, muito especial para nós. Mas antes de começarmos a estudar a porção, eu gostaria de agradecer aqui a presença dos nossos visitantes, nossos amigos, aqueles que estão pela internet, estudando com a gente a cada final de semana. Eu agradeço a vida da Ana. Saiba que você é uma pessoa muito bem quista em nosso meio. Que o Eterno possa te abençoar e te conceder todas as bênçãos, tanto físicas como espirituais. Ana volta aos Estados Unidos na segunda-feira. Então ela só vai ficar aqui até amanhã, né, Ana? Segunda de manhã você volta, né? Segunda noite você volta. Então que o Eterno te abençoe e abençoe a sua viagem também, tá bom? Vamos orar? Eterno Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos por todos os benefícios que o Senhor tem feito a nós, individualmente e coletivamente. Obrigado, Senhor, porque nós não temos palavras para expressar a gratidão que o Senhor tem feito em nosso meio. Coisas palpáveis, coisas visíveis, o Senhor tem feito a nós. Obrigado, Senhor, por todos esses benefícios. E nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar, como oferta de sacrifício vivo, perante o teu altar, perante o teu trono, para que o Senhor possa receber como cheiro agradável e suave a tua presença. É o que nós te pedimos. Abra os nossos corações, proporcione, Senhor, aos nossos corações a possibilidade de receber a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, nosso Messias. A Paraxá inicia-se em Levítico 26, e eu vou convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias. Em Levítico 26, no versículo 3, é onde se inicia a nossa porção. Levítico 26, versículo 3, diz assim: Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, eu vos darei a vossa chuva a seu tempo, e a terra dará do seu produto, e as árvores do campo o seu fruto. Em hebraico, o Eduardo já iniciou a leitura a primeira leitura da porção. Em hebraico diz assim: Imberrokotai, Telehu ve mitzvotai, tzveru vastem otan. Inicia-se Imberrokotai. Imberrokotai. Em observância aos meus mandamentos, em observância aos meus preceitos, em observância aos meus estatutos. Essa significa a nossa porção. Berrucotai, em observância, andando nos meus estatutos. Mas essa paraxá, ela nos traz, ela está vinculada, ela está ligada à paraxá anterior. Ela vem ligada, e muitas vezes ela é lida juntamente. Em determinados períodos, ela é lida juntamente com a paraxá anterior. Mas a paraxá Berrucotai, ela vem trazendo a evidência uma conjunção subordinativa condicional. O que isso significa? Uma conjunção subordinativa condicional. Para aqueles que estudam a língua portuguesa, isso significa que há um determinado requisito, que há uma determinada condição. No ramo do direito, no campo do direito, nós temos a palavra em latim que diz assim, muito usada juridicamente, que diz assim: conditio sine qua non. Conditio sine qua non. Ou seja, condição sem a qual se estabelece alguma coisa. Condição sem a qual não se pode estabelecer. Isso, no ramo do direito, ele estabelece uma ligação entre a conduta e o resultado. É isso que diz, condição sine qua non. Condição entre a conduta e o resultado. Aqui em Levítico 26:3 diz: se andardes nos meus estatutos. Esse se
é que traz, é que significa conjunção subordinativa condicional. Ela está condicionando algo. Ela está dizendo, essa vai ser a condição sine qua non. Essa vai ser a condição para você se vincular à minha aliança. É isso que o Eterno está falando. Essa é a condição sine qua non da aliança. Essa é a condição sem a qual nós não entraremos na aliança. Essa é a condição subordinativa condicional. Muito se tem se falado sobre aliança. Na paraxá passada nós falamos sobre aliança. E nós estamos vivendo dias que antecedem algo que nós iremos fazer espiritualmente e fisicamente. Entrar no vínculo da aliança. Nós estamos em dias, antecedendo dias para entrarmos no vínculo dessa aliança. Mas qual o real significado de se adentrar no vínculo da aliança? Qual a relação de causalidade? Qual a finalidade para se entrar no vínculo dessa aliança? A aliança em hebraico vem descrita como berit. Berit. O dicionário traz como significado de aliança unir-se por juramento. Ou seja, significa a união entre Elohim e o seu povo, em prol de um objetivo comum, em prol de uma finalidade comum. E é isso que Berrucotai traz a nós. Qual seria essa finalidade? Berrucotai, viver nos mandamentos. Essa é a finalidade precípua que Elohim quer para todos nós. Mas, Roberto, eu não entendo o que significa. Porque lá em Jeremias, está lá no final do estudo aqui, mas eu vou lá para o final então. Lá em Jeremias 31, vamos todos nós lá? De trás para frente, o Eterno é assim mesmo. Às vezes mexe com tudo, né? Jeremias 31, versículo 31. Falar do estabelecimento de aliança é um peso muito grande, irmãos. É um peso muito grande. Porque o tempo está se cumprindo. É porque o tempo está cumprido para que isso, para a congregação Rehoboth, para que isso aconteça. Por isso que fica esse pesado. Peso, né? Exatamente. Você sente que o peso retira até as suas forças físicas. Você fica numa condição assim, bem... Se não for o amor do Eterno e a misericórdia do Eterno, a gente não está aqui em pé. Mas diz assim, Jeremias 31, vem dias, diz o Eterno, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, as duas casas. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança. Apesar de eu os haver desposado. O que significa desposar? Contrair uma união íntima. Contrair uma união íntima. E aqui está falando, apesar de eu os haver desposado, apesar de Elohim haver nos desposado. Contraindo conosco uma relação íntima. Íntima. Você sabe o que isso significa? Essa relação íntima. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Eterno. Porém a minha Torá, há uma versão que diz assim, porém a minha Torá em seu entendimento. Porém a minha Torá em seu entendimento. E as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Elohim, e eles serão meu povo. Mas Roberto, então eu não entendo. Então eu não entendo por que eu vou ter que entrar no vínculo da aliança. Se o Eterno falou que vai fazer uma nova aliança. Há uma explicação para isso. Sou casado. Esta é a aliança que eu firmei com a minha esposa. Já está até meia tortinha ela. Ela é fina, mas é aliança. Essa aliança aqui eu contraí, eu firmei com a Cláudia, me vinculei com a Cláudia numa união íntima.
estabeleci com ela uma união íntima. Há 19 anos eu tenho essa aliança. Se essa aliança, Léo, for quebrada aqui no meio, fisicamente, quebrou-se essa aliança, o que eu vou procurar fazer? Lógico que eu vou comprar outra e colocar outra no lugar. Né? Não, eu até colocaria outra no lugar, porque essa daqui está muito fininha. Eu colocaria outra no lugar, eu colocaria uma nova aliança. Mas essa nova aliança não retiraria de mim a finalidade que eu tenho com a minha esposa, de que é viver uma relação íntima com ela. Não. Amém. 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 Entendamos isso. E é por isso que o Eterno nos convoca para entrarmos no vínculo da aliança, porque a nova aliança não desfez a passada. Não revogou a aliança passada. A finalidade desta aliança continua a mesma. Qual é a finalidade desta aliança? Eu serei o seu Elohim e ele será o meu povo. Essa é a finalidade desta aliança. É a relação íntima que o Eterno quer para mim e para você. Eu trouxe essa figuração para que qualquer criança entenda. Para que qualquer criança entenda. Porque foi assim que Elohim me explicou. Para que eu, como uma criança, venha entender. Essa relação íntima que o Eterno quer conosco. Berrucotai é uma relação íntima com os teus mandamentos. É uma relação íntima com o que há de mais sagrado que o Eterno nos deu. Que é os seus mandamentos, os seus preceitos. Só num relacionamento íntimo que ele pode nos purificar. Só é penetrando na nossa intimidade. Na nossa intimidade. E eu permitindo essa penetração que eu poderei ser purificado. Amém, amém. Em Levítico, no livro de Levítico, capítulo 26, verso 40. Vamos lá, verso 40. Mas existe alguns requisitos, irmãos. Existem alguns requisitos para que eu e você venhamos a observar e cumprir e preencher esses requisitos para que nós venhamos a nos vincular a esta aliança. Quais são esses requisitos? Levíticos 26 nos fala. Mas, 40, versículo 40. Mas se outra condição subordinativa Elohim está trazendo. Não é à toa que essa paraxá se inicia como uma condição sine qua non. Não é à toa. Outra condição o Eterno vem nos mostrar aqui no versículo 40. E diz assim: mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais. Se confessarem a vossa iniquidade e a iniquidade de... Não basta apenas a sua própria iniquidade. Você há de confessar também os pecados dos seus patriarcas, os pecados dos seus pais, dos seus ancestrais. Aí a primeira condição, o primeiro requisito. E continuando diz, suas infidelidades contra mim e suas hostilidades diante de mim. Versículo 41, ele traz outra condição, outro requisito. Por causa das quais fui contrário a eles, e os conduzi à terra de seus inimigos. Então, outra condição. Se o seu coração incircunciso se humilhar. Irmãos, vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção. Não deem atenção para o Roberto que está aqui na frente. Dê atenção para a palavra de Elohim que está sendo transmitida. Amém? Então a palavra diz assim: se o seu coração incircunciso... Nós temos dois requisitos. O primeiro deles é Berrucotai, que começa dizendo: se andares os meus mandamentos. O outro requisito, o segundo requisito, se confessardes as suas iniquidades e as iniquidades do seu pai. O outro requisito, se
o seu coração circuncidar e se humilhar. Roberto, quando nós estamos, licença meu filho, aqui restaurando essa casa, nós estamos confessando as iniquidades dos nossos pais. Amém. Porque abandonada ela esteve, sem vida, morta, há muito por tempo. muitos anos, né? Por 49 anos. Então, quando ela retorna às nossas mãos, nós, com toda alegria e disposição que Elohim tem dado, nos colocamos a restaurá-la. Isso é trazer à memória a figura do seu José Jacob Saad, diante da cidade inteira e de todo o trabalho que ele fez. Então, isso é confessando a iniquidade, porque se ficou abandonada, é porque houve morte, porque houve iniquidade, porque houve corrupção, porque houve todas essas coisas. Amém. Porque houve quebra de aliança. Houve quebra de aliança. Perdão, essa dupla condição que você falou aí, de se confessar, né? É tripla condição. É uma tripla, perdão. O arrependimento e humilhar-se, né? Que você falou aí, arrepender, confessando. Confissão de pecados, circuncisão do coração e observância dos mandamentos. Isso. Essa tripla condicional aí, ela vai resultar no capítulo 42. Que você vai reconhecer, o versículo 42, onde você vai reconhecer as condições dos pais. É isso que a pastora acabou de dizer. Nós estamos hoje dentro dessas condições aí, do 42. Ele firmar a aliança. Firmar a aliança. Nós temos que entrar no vínculo da aliança que já existe. Da aliança que já existe. Nós não temos que fazer outra. A partir do momento que o homem faz outra aliança, essa aliança não existe. Está fadada ao desaparecimento. Qualquer outra aliança. Nós temos que entrar no vínculo da aliança. E para entrarmos no vínculo da aliança, há esses 3 requisitos essenciais. Amém? Mas, lá em Deuteronômio 10, nós estamos orando isso. Lá em Deuteronômio 10, 12, 13, você não precisa ir lá não. Eu vou ler para você. Diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o eterno teu Elohim pede de ti? Senão que temas ao eterno teu Elohim, que andes em todos os teus caminhos, que observe Berucotai, que observe os seus mandamentos, os quais são duplamente mais sábios do que os seus caminhos. E que ames ao eterno, e sirvas ao eterno teu Elohim com todo o teu coração e com toda a tua alma. Que guardes o mandamento do eterno e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. É só isso que o Eterno tem pedido a nós. É só isso. Todos nós temos que entrar nessa aliança. Essa aliança não é para o bom. Essa aliança não é somente para o bom. Essa aliança não é somente para o rico. Essa aliança não é somente para o pobre. Essa aliança não é somente para o adulto ou somente para a criança. Em Deuteronômio, que nós também estamos lendo, Deuteronômio 29, versículo 10 diz assim: todos vós estáis hoje perante o eterno vosso Elohim, os cabeças das tribos, os anciãos, os oficiais, todo homem de Israel, os meninos, as mulheres, o estrangeiro que se acha no meio, dentro do acampamento, desde o rachador de lenha, desde aquele mais simples, até o tirador de água, para que entres no vínculo da aliança que o eterno teu Elohim, e no juramento que o eterno teu Elohim hoje faz contigo. Eu até trouxe aqui o seguinte: entrar no vínculo da aliança não se entra sem juramento. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer isso. Aliança significa berit, juramento significa alar. E palavra significa davar. Davar. Diz o seguinte: entrar no vínculo da aliança com juramento através da observância da palavra. Somente entraremos no vínculo dessa aliança com juramento, porque você vai ter que chegar perante o eterno teu Elohim e falar assim: eterno Elohim de Israel, eu juro na tua presença estar diante de ti em observância da tua palavra. Você sabe o que isso significa? Você tem noção da sua responsabilidade?
Você quer mesmo entrar no vínculo dessa aliança? Josué, capítulo 24. Vamos todos lá. Josué, capítulo 24. Antes de renovar a aliança, ele diz o seguinte: no versículo 14, ele fala assim: agora temei ao Eterno, e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os seus deuses, os seus mestres, aquilo que está dentro do seu coração, arraigado, e que não te permite entrar no vínculo dessa aliança. Tirai isso de vós. É isso que ele está falando. Aí ele continua: mas, se vos parece mal servir ao Eterno, se vos parece mal servir ao nosso Elohim, escolhei hoje a quem servais. Escolha hoje, congregação Rehoboth, a quem você há de servir. Escolha hoje qual será o Deus do teu coração. É isso que Josué está falando. Escolha hoje. A pastora acabou de falar, o tempo já está estabelecido. E é por isso que há peso. Porque o próprio Elohim estabelece peso para nós, aperto para nós, para que venhamos a nos adequar, para que venhamos a entrar nesse vínculo da aliança. Aí Josué continua, no versículo 19 ele diz assim, no versículo 18, o Eterno expulsou de diante de nós todas essas gentes, todos esses povos idólatras, inclusive o amorreu, morador da terra. Nós também serviremos ao Eterno, porque Ele é nosso Deus. A congregação falou com Josué: nós também serviremos ao teu Deus, Josué, porque é nosso Deus. O teu Deus é o nosso Deus, Josué. O povo declarou. Aí Josué vem aqui no versículo 19 e afirma, ele traz uma afirmativa: vós não podereis servir ao Eterno. Você já imaginou? Francisco, se eu chegar para você e falar, você não vai poder servir ao Eterno, como que você vai se sentir? Você já imaginou, Leomar? Mas por que Josué falou isso? Porque ele queria ter a certeza que era aquilo que realmente o povo queria. Ele precisava ali ter a certeza, antes de fazer a aliança, se era aquilo que o povo queria, para que depois o povo não chegasse para ele: Josué, você nos enganou. Era essa certeza que Josué precisava estabelecer. Aí Josué falou: Ele é Deus santo, vocês não podem servir a Ele. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a vossa rebeldia e os vossos pecados. Povo, acorde! Acorde! O Eterno, você não pode servir ao Eterno por causa dos seus pecados. Era isso que Josué estava falando. Mas disse o povo a Josué com toda a convicção: não. Antes nós serviremos ao Eterno. Aí Josué tinha certeza da convicção do povo. E aí Josué estabeleceu a aliança. Josué estabeleceu não, a aliança já existia. Josué fez o povo entrar no vínculo da aliança. E é o que nós vamos fazer. Mas você está preparado para isso? Você tem ciência da sua responsabilidade? Você tem ciência da responsabilidade desse ato? Porque uns dormem ainda. Uns ainda dormem. É impressionante. Roberto, eu vejo que é uma posição individual, mas a responsabilidade é coletiva. Fala no microfone. Eu vejo que o chamado é individual, mas a responsabilidade é coletiva. Uhum. Se você vê que você está nos ensinando aí, Berrocotai, as minhas leis, os meus mandamentos,
tanto a questão quanto as bênçãos e quanto as maldições ali estabelecidas, é para a coletividade. Então, a tomada de posição é minha, único, mas eu tenho que lembrar que é para o coletivo. É para aqueles que estão aqui e para aqueles que virá. E eu vou te dizer, Léo, que todos nós vamos entrar nessa aliança. Todos nós. Ouve o que diz a palavra. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Mas então, Roberto, o pecador vai entrar na aliança? Vai. Vai, porque o povo não está purificado. Vai entrar na aliança. E entrou no vinho? E eu vou te dizer como. Vai. A Brit Hadashah fala isso. Elohim demonstra isso ao profeta Israel, ao profeta Ezequiel. Ele fará todos nós entrarmos no vínculo de aliança, até aquele que dorme. Porque Paulo diz muitos no meio de vós. Eu vou chegar lá, pastor. Vou chegar lá. Olha só o que diz Ezequiel 20. Também estamos orando pela manhã. Ezequiel 20, versículo 32 a 38. Diz assim: o que veio ao vosso espírito, de maneira alguma sucederá quando dizeis, seremos como as nações. O desejo de ser como as nações, né? O desejo de ser igual a esse povo, idólatra. Era esse o desejo do coração. Como as outras gerações da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Tão certo como eu vivo, diz o eterno Elohim, com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós, queira você queira ou queira você não queira. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco cara a cara. Cara a cara. Não sou eu que estou falando isso não, irmãos. Cara a cara. Como entrei em juízo com os vossos pais, no deserto, na terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o eterno Elohim. Far-vos-ei passar pela vara, pela correção, para entrar no vínculo da aliança. E vos farei, olha aqui, ó, e vos farei entrar no vínculo da aliança. Queira você queira ou queira você não queira. A palavra é forte. A palavra é forte. Aí depois que entrar no vínculo da aliança, olha o versículo seguinte. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim, da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltará. Porque depois que eu entrar no vínculo, ele vai fazer a separação. Se eu quebrar essa aliança, aí vem as consequências. Ele vai fazer a separação do joio e do trigo. Ele vai fazer a separação do joio e do trigo. E lá na Brit Hadashah, em Mateus 22, 3, 4, Yeshua, irmãos, Yeshua é maravilhoso. Yeshua tinha assim, uma noção fantástica dessa nova aliança. Já tinha noção dessa nova aliança. E Yeshua vem e diz assim, versículo... Oi? Ele é a nova aliança. Yeshua 22, no versículo 3... Yeshua 22... Mateus 22, perdão, irmãos. Mateus 22, versículo 3 ao versículo 14. Enviou os seus servos para chamar os convidados. Aqui Yeshua fala através de parábola. E eles não conseguem entender o que significa que Yeshua está falando. Mas ele fala assim, muito claramente. Apesar de ser em parábola, é muito claro o que Yeshua está falando. Enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas. Mas os convidados, não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando, dizei aos convidados que já preparei meu jantar. Já preparei, já está tudo preparado, o tempo já está estabelecido. Meus bois, meus cevados já foram mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles não fazendo caso,
Foram um para seu campo, outro para o seu negócio, dando nenhum valor ao chamado. Fazendo o que propõe o seu coração. Incircunciso ainda, aplicando as suas forças naquilo que é passageiro. É isso que Yeshua está falando, através de parábola. O restante, apoderando-se dos seus servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou com muita raiva. Enviou o seu exército e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: o banquete na verdade está preparado, mas os convidados não eram dignos. O banquete já está preparado, a aliança já está preparada, já está estabelecida. Mas os convidados não foram dignos. O que Yeshua fez? O que o rei fez? Mandou chamar aqueles bons e maus que haviam na cidade. Não queria saber quem era. Ele não quis saber quem era. Ele mandou chamar os bons e os maus. Depois ele separa, né? Desculpa, pastor, é que a senhora acelera muito a situação. Enviou o seu exército, da onde que eu parei? Então disse aos seus servos, não, já pulei aí. Ide às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Os servos saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderem encontrar. Imagine quanta gente. Gente má e gente boa. Eu estou lendo na tradução do David Ster. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava com vestes nupciais. Exigia que você entrasse ali com pelo menos vestes próprias. Eu não posso entrar no vínculo da aliança sem estar devidamente vestido. Com vestes espirituais, sem maldade, sem inveja, sem obras da carne. Eu tenho que preparar uma veste para entrar no vínculo da aliança. Aí ele falou: meu amigo, você não está devidamente vestido apropriado para o casamento. O homem calou-se, o homem emudeceu. Então o rei disse aos seus servos: amarrem-lhes as mãos e os pés e joguem para fora, no escuro. Neste lugar as pessoas lamentarão e rangerão os dentes, porque muitos são convidados, mas poucos os escolhidos. Era o que Ezequiel estava profetizando. Também fala. É a mesma convocação. Nós estaremos aqui entrando no vínculo da aliança com você, com o morador, com qualquer um que seja convidado e apareça. Nós estaremos entrando no vínculo da aliança com aquele irmãozinho que está lá nos Estados Unidos olhando pela internet. Nós estaremos com todos os povos das nações entrando debaixo dessa aliança, entrando no vínculo dessa aliança. Depois o Eterno há de amarrar as mãos e os pés e lançar fora aqueles que não estão dignos. É Ele quem faz, não somos nós. Porque se fizermos nós estaremos fazendo acepção de pessoas. Justiça própria. Amém? Mas o que significa esse vínculo? O que significa esse vínculo? No dicionário, diz assim: vínculo significa uma ligação moral. Uma ligação moral. Uma subordinação. Unir-se a ela. E unir-se a alguém é um vínculo. Aí completa uma relação íntima. Você entende por que nós vamos entrar no vínculo da aliança?
para eu e você, irmãos, termos uma ligação íntima com o Eterno. Moral, espiritual. É isso. Lá no Salmo 25, o salmista, Salmo 25, versículo 14, o salmista diz assim: Adonai se relaciona intimamente com aqueles que o temem. Intimamente com aqueles que o temem. Ele os faz conhecer a sua aliança. Olha que coisa linda. Cara a cara. Mas o que é mais bonito é que ele conhece tão intimamente. E ele faz eu e você, por causa dessa intimidade, conhecer da sua aliança. Conhecer da sua aliança. Ele não faz isso com qualquer um. Ele faz isso com quem tem intimidade com ele. Somos indesculpáveis. Somos indesculpáveis quando ignoramos ou tentamos nos esquivar de entrarmos no vínculo dessa aliança. Somos indesculpáveis. Porque todos os profetas já pregavam isso. Todos os profetas já anunciaram isso. Todos. Não só Jeremias, mas Ezequiel também. Lá em Ezequiel 11 diz assim: portanto, diz, assim diz o Eterno Elohim, eu vos ajuntarei do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. Virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis, as suas abominações. Então eu lhes darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, mais mole, para que andem nos meus estatutos, berrucotai, e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão, olha a finalidade da aliança, eles serão o meu povo, e eu serei o rei. Para finalizar, vamos ler Isaías 30. Isaías 30. Oi. Fala no microfone, Léo. Pega o microfone lá. Vai até lá, vai. O interessante é que, se nós formos ver a próxima paraxá, é o início do livro de Números, que ele começa fazendo um recenseamento do povo. Ou seja, você adentra a aliança a qual ele te propôs. Como você disse, Josué pergunta, você quer mesmo, né, 2 vezes para ver se o povo vai, mas depois ele vai em conta para ver se todo mundo que jurou está lá. Então ainda tem a fase de ser aprovado dentro de um recenseamento que o Eterno fará. Porque se você disse de boca, ele vai contar e ver que você não está lá na contagem que ele vai fazer. Então vai ter esse processo ainda para ser enfrentado ainda. Né? Muito boa a sua intervenção. Isaías 30, versículo 18. Diz assim. Eu vou ler bem devagar, nós já estamos finalizando. Eu não vou te cansar. Eu não vou te cansar. Você vai para casa cedo, você vai dormir à tarde, né? Eu não vou te cansar. Mas a palavra diz o seguinte. 18. Contudo, o Eterno espera para ter misericórdia de vós. Contudo, o Eterno espera para ter misericórdia de vós. Ele se detém para se compadecer de vós. Ele se detém, irmãos, para se compadecer de nós. Pois o Eterno é um Elohim de justiça. Avante, em marcha, todos os que nele esperam. Ó povo de Sião que habita em Jerusalém, tu não chorarás mais. Certamente ele se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e ouvindo a ti responderá. Olha que preciosidade. Embora o Eterno te dê pão de angústia e água de aperto, para que você entre na aliança, ele te aperta de todos os lados, te dá água de aperto. Contudo, não se esconderão mais os seus mestres,
os seus ídolos que estão no seu coração. A sua altivez será revelada. Porque os teus olhos verão todos eles. Os seus olhos serão abertos para que você veja o que há no seu coração. Quer te desvie para a direita, quer te desvie para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão. Espera aí. Quer você se desvie para a direita, quer você se desvie para a esquerda, os teus ouvidos serão abertos para que você ouça a palavra daquele que vem atrás de você e diga: este é o caminho, andai por ele. Amém? Que o Eterno nos abençoe.